Olá, para quem não me conhece, eu sou a Tati Soeiro e eu quero falar um pouquinho sobre o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4, que é um versículo que diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Um versículo super simples que conta a história aí desse capítulo todo, do capítulo 4, da história de uma mulher chamada, conhecida como mulher samaritana. E ele relata esse texto, o encontro de Jesus com essa mulher, né? E eu acredito muito que o movimento de Jesus tem uma forte ênfase em ir ao encontro. Encontro esse que dessa mulher seria improvável por alguns fatores, né? O primeiro fator é pelo caminho. Ele não fez aquele caminho por um sentimento de obrigatoriedade, mas ele fez esse caminho por amor, por entender que tinha uma pessoa ali que precisava ser encontrada por ele. Porém, aquela rota era uma rota extremamente difícil. Ela era um palco de conflitos entre judeus e samaritanos. Então, o evangelista João, talvez dizendo que era necessário, ele quisesse nos mostrar que realmente existia uma razão divina pela escolha do caminho que Jesus decidiu, né? E o segundo fator, que era um pouco improvável esse encontro acontecer, era pela hora do dia. O texto nos mostra, no decorrer do capítulo 4, que a hora era meio-dia. E essa hora seria uma hora realmente normal para um viajante que estivesse cansado, procurasse descanso e refrigério para sua viagem. Porém, para uma mulher não era uma hora apropriada. As mulheres, elas iam tirar água do poço numa hora mais fresca do dia e geralmente elas iam em grupos. Mas essa mulher, né, a mulher samaritana, ela estava numa hora imprópria a ela e além disso ela estava também sozinha. Então, a gente consegue, com esse fato, sinalizar que essa mulher era uma mulher excluída pelaquela sociedade, era uma mulher que não tinha voz, que não tinha amigas. E aí, então, Jesus está naquele poço e realmente ele tinha uma razão divina por estar lá, né? E ele começou um diálogo com a mulher samaritana. E ele puxa uma conversa com ela perguntando ou pedindo água àquela mulher, né? Então ele não começa, na verdade, perguntando o porquê ela está ali, indagando o horário que ela está ali, o porquê ela está sozinha. Ele não questiona, mas ele pede água para ela, né? E aquela mulher ficou muito surpresa primeiro porque ele era um homem, segundo porque ele era um judeu, e terceiro porque ele estava pedindo água para ela, mas ele não tinha uma vasilha ou um cântaro para colocar a sua água. Então, eu acredito que aquela situação, para aquela mulher, estava bem constrangedora, porque ela não estava entendendo o que Jesus estava fazendo ali naquele momento. A mulher, ela questionou Jesus, né? E ela disse: como o Senhor, sendo judeu, pede a uma samaritana água para beber? Mas Jesus, então, não rebate, né, com ela, mas então oferece água para ela. Só que não era qualquer água, e aí Jesus oferece água viva para aquela mulher. E isso deixa aquela mulher ainda mais intrigada com aquela situação, né? E aí ela começa aquele diálogo com o Senhor e vai continuando e vai dizendo: o Senhor não tem com que tirar água, o Senhor não trouxe uma vasilha, o Senhor não trouxe um cântaro, o poço ele é fundo, e o Senhor está me oferecendo água viva. De onde eu de onde o Senhor pode conseguir essa água viva? E aí ela questiona ele, dizendo: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço aqui? E aí Jesus, pacientemente, né, ele basicamente diz assim para ela: olha, esse poço aqui tem muitas falhas e ele não funciona a longo prazo. Ele funciona a curto prazo. Você vem por um momento, pega a água e ela te satisfaz por apenas aquele momento. Mas a água que eu estou te oferecendo é uma água que te trará satisfação e eterna, né? E aí ela fala: ah, Senhor, então me dá dessa água, porque eu não quero mais voltar aqui. Então ela deixa bem claro para Jesus que aquele processo era cansativo demais para ela e era frustrante demais para ela. Quando Jesus sente que ela está cedendo naquela conversa, ele então a confronta e ele diz: vá, chama o seu marido e volte aqui. Né? Então, você consegue, né, eu fico tentando imaginar, imagino você, consegue imaginar a cabeça dessa mulher, né, quando ele faz
ele faz esse pedido a ela para ir buscar o seu marido e voltar. E aquela mulher, ela responde a verdade para ele, ela diz, eu não tenho marido. E Jesus volta então a dizer para ela, exatamente, você falou corretamente, você falou a verdade, você não tem marido, mas o fato é que você já teve 5, e o que você tem hoje não é o seu marido. Então você acabou dizendo a verdade, só que naquele momento ela fica então bem surpresa, né, porque ele estava falando ou contando toda a vida dela. E ela percebe que ele não é qualquer homem, qualquer judeu, mas ele é um profeta. E ela diz, Senhor, vejo que és profeta. Então, ela começa a se explicar para Jesus naquele momento, ela começa a dar desculpas a Jesus, olha, eu não estou adorando, porque eu não estou indo ao templo, porque uns dizem que é no norte, outros dizem que é no sul, e então eu não estou indo em nenhum lugar, mas eu tenho a esperança que um dia o Messias virá, e quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Então aquela mulher estava com uma expectativa tão destoada do Messias, que não conseguiu enxergar que o próprio Cristo, o próprio Messias, era quem falava com ela. Então Jesus se revela a ela, né? Se revelou a ela como Messias, e é neste momento que aquela mulher deixa de conhecer Jesus de uma maneira superficial e conhece então Jesus de uma maneira profunda. É naquele momento que ela realmente bebe da água viva, ela se encheu da água viva. E aquela mulher, quando ela entendeu isso, ela deixou o seu cântaro de lado e saiu ao encontro do seu povo. O povo que a excluía, o povo que não queria falar com ela. Mas aquela água estava transbordando de dentro dela e ela precisava falar, ela precisava anunciar que ele era o Messias e que ele tinha mudado a sua vida. Então, Jesus ressignificou a vida daquela mulher, né? Então, as pessoas que a excluíam não só começaram a ouvi-la, mas também a seguiram, porque queriam conhecer Jesus pessoalmente, quem era o homem que havia mudado a vida daquela mulher, né? Então eu vejo um encontro aqui maravilhoso de Jesus com essa mulher. O que você acredita que o encontro com Jesus pode mudar em sua vida? Por muitas vezes nós tentamos buscar aquele vazio que nós temos dentro de nós tentamos preencher com poços errados. Não sei qual é o poço aí que você tem ido todos os dias ao meio-dia, num horário impróprio para você, sozinho, buscar esse vazio que está dentro de você. Mas eu quero te dizer que assim como Jesus enfrentou um caminho que não era bem provável, porque era um palco de conflito, num horário também que não era provável dele encontrá-la, ele também está te encontrando. Não importa onde você está, não importa a situação que você está, mas Jesus ele vai ao seu encontro e ele ressignifica a sua vida, ele preenche o seu vazio e você nunca mais terá que buscar em poços errados, porque quando o Senhor te encontra, ele te enche de água viva. E aí sim, você é quem vai anunciar e vai mostrar às outras pessoas aquilo que Jesus fez à sua vida, o que Jesus fez ao te encontrar e como ele mudou a sua história. A minha oração aqui para encerrar, para a minha vida, para todos nós, para você que está me assistindo, é que possamos nos encontrar com o Senhor todos os dias, né? Que todos os dias esse encontro ressignifique a nossa vida, nos dê propósito para viver e que nos satisfaça, e que a gente não busque mais em poços errados, né? Podemos até encontrar pessoas que tentam nos desviar do nosso propósito, mas eu quero dizer para você que você não se desvie desse propósito, que você foque em Jesus, que você escolha Jesus o tempo todo e para que ele esteja com você saciando a sua vida e todo esse vazio que você sente. Bom, eu quero aqui falar para você que essa história da mulher samaritana, eu escrevi um livro, né, pela editora Angular, e eu conto um pouquinho, né, um pouquinho mais do que eu compartilhei aqui nesse vídeo para vocês sobre essa mulher, e cada detalhe do texto, e cada versículo, eu compartilho uma pastoral aqui no meu livro, e também relato um pouquinho da minha vida, comparando a cada encontro que o Senhor teve comigo no decorrer da minha vida cristã. Então, esse livro, ele tem por título O Maior Encontro da História,
E você pode encontrar no site do Editora Angular, e eu espero que abençoe a sua vida, assim como essa história dessa mulher abençoou muito a minha. Que Deus te abençoe.